falar, o tema dessa noite é o jejum e o agir do Espírito Santo. Diga bem forte assim: o jejum e o agir do Espírito Santo. Um pouquinho mais forte, diga: o jejum e o agir do Espírito Santo. E eu quero ler com você, eu quero que você abra lá a sua Bíblia em Joel capítulo 2, eu tenho alguns versículos para nós lermos ali. Então meu propósito é você entender, amados, a igreja, ela não vai ser bem sucedida na sua missão sem o Espírito Santo. Você, eu e você, nós não seremos crentes vencedores sem o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que intercede por nós, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos dá poder para realizar a obra de Deus, é o Espírito Santo que nos capacita com os dons espirituais. Então nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo e precisamos a cada vez mais, como a Bíblia nos ordena, nós precisamos buscar os dons espirituais. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque um crente cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai fazer a obra de Deus e ela vai ser vencedora, ela vai desbravar sobre essa cidade. Você crê nisso? Mas nós precisamos, se nós queremos essa obra genuína do Espírito Santo, eu quero que você entenda isso, uma obra genuína do Espírito Santo, não é algo que pareça o Espírito Santo, mas não é Ele. Não é algo que pareça o Espírito Santo. A gente não quer uma aparência, a gente não quer algo superficial. Por exemplo, a obra da salvação. Qual que é a nossa responsabilidade? Pregar. Não é pregar? É ou não é, gente? É pregar. Agora, é o Espírito Santo que convence o pecador. Então, sem o poder do Espírito Santo, a nossa pregação não vai ter o sucesso final. O que é o sucesso final da pregação? Que o pecador seja salvo. Então você pode ter estratégias, boas estratégias, pode ter. Mas a estratégia, ela não substitui o poder do Espírito Santo. Não tem como. Agora, quando o poder do Espírito Santo está operando na vida de alguém, quando o poder do Espírito Santo está operando na vida de uma igreja, a mais simples estratégia traz resultados estrondosos e poderosos. Por exemplo, quando nós lemos lá, não precisa abrir não, mas quando nós lemos no livro de Atos, o Espírito Santo foi derramado. Aqueles crentes foram cheios do Espírito Santo. Falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. As pessoas que estavam ali, que a Bíblia diz que tinham pessoas ali, representantes de todas as nações, ouviram aqueles crentes falando, e a Bíblia diz que eles ficaram impressionados, porque ao ouvir aqueles crentes falando em línguas, eles entendiam no seu próprio idioma. Não é que eles estavam falando idiomas, eles estavam falando em línguas, mas quem ouvia, ouvia no seu próprio idioma. Essa manifestação do Espírito Santo fez com que em um dia
3.000 pessoas aceitassem a Jesus, e assim começa a igreja. Agora veja, vamos lá. Pense comigo por um pouco. Se nós tivéssemos que sentar, fazer uma reunião com os irmãos, falar: irmãos, o pastor está convocando uma reunião para que a gente, juntos como igreja, vamos montar uma estratégia de evangelismo. Aí eu digo assim: irmão, nossa estratégia de evangelismo vai ser assim: nós vamos sentar num lugar, vai todo mundo falar alto em línguas ao mesmo tempo. Deus vai fazer com que as pessoas que estão lá, cada um vai entender no seu idioma, e todo mundo vai aceitar Jesus. Se alguém levantasse essa ideia, dificilmente nós aceitaríamos uma ideia como essa. Porque uma ideia como essa não faz sentido. É ou não é? É ou não é, gente? Vamos? É. Mas o que Deus fez? Deus fez exatamente isso. Então, Deus não trabalha com a lógica que eu e você trabalhamos. Vamos, gente, entender? Não era uma estratégia racional para o crescimento daquela igreja. Ninguém pensaria nisso como uma estratégia evangelística. Todo mundo ao mesmo tempo, ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, as pessoas, cada uma vai entender no seu idioma, vão ficar admirados, e naquele dia, 3.000 pessoas vão aceitar Jesus. Irmãos, eu não teria uma ideia dessa. Eu não sei vocês. Eu não teria uma ideia dessa. Agora, qual é a revelação que nós temos nisso? É que Deus faz a obra dele através do sobrenatural. Diga bem forte comigo assim: Deus faz a obra dele pelo sobrenatural. Só um pouco mais forte, diga assim: Deus faz a obra dele pelo sobrenatural. Deus faz pelo sobrenatural, gente. Não tinha uma estratégia evangelística definida para alcançar aquelas pessoas. O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando, como diz lá em Atos capítulo 1, versículo 14. Porque Jesus tinha ressuscitado, apareceu para eles durante 40 dias, deu uma instrução para eles que eles não saíssem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles nem sequer sabiam o que era isso. Ficaram ali orando durante 10 dias. E aí entra no capítulo 2 de Atos dizendo, e de repente. Então qual é o caminho para esse mover? Qual é o caminho para esse mover do Espírito Santo? Oração e jejum. Então em Atos capítulo 2, vamos lá, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 23. Eu quero ler primeiro o versículo 23, que diz assim: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas. Diga bem forte: Ele lhes dará as chuvas. Mais uma vez: Ele lhes dará as chuvas. Chuva na Bíblia, profeticamente, fala para mim e para você do agir e do mover do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. O avivamento não é algo que pode ser produzido pelo homem. Eu posso fazer uma programação, como nós vamos ter, por exemplo, a conferência, vamos receber pessoas de fora, nós temos uma expectativa maior quanto a isso, e vai ser um tempo tão grandioso, tão glorioso, mas avivamento não é conferência. Não é isso.
Avivamento não é uma programação especial que a gente faz na igreja, chamando alguém para vir aqui para pregar. Não é isso. Avivamento ou essas chuvas só Deus pode dar para o seu povo. Tem que vir de Deus. E ele fala aqui nesse texto: os filhos de Sião alegrem e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras, olha só, as primeiras e as últimas chuvas. Diga comigo assim: as primeiras e as últimas chuvas. Agora vá para o versículo 28 de Joel capítulo 2. Versículo 28 diz assim: e acontecerá depois disso, repita comigo, depois disso. Olha só, essa expressão é importante. Depois disso, nós já vamos entender o que é o depois disso. Vai acontecer alguma coisa. Então, ou seja, olhe para mim. Para que algo aconteça, antes desse acontecimento, tem que acontecer, alguma coisa tem que ser feita. Somente depois que isso aqui foi feito, é que isso aqui vai acontecer. Entenderam? Então acontecerá que depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Então, o derramar do espírito acontece somente depois que algo seja feito. Preste atenção nisso. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. Os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode dizer amém para essa palavra? Amém. Então aqui nós vemos, amado, em Joel, a promessa de um grande mover, de um grande derramar do Espírito Santo. No versículo 23, ele fala sobre primeiras e últimas chuvas, se referindo sobre esse derramar do Espírito. Então, de uma certa maneira, o derramar do Espírito já aconteceu ali em Atos capítulo 2, mas entenda, lá em Atos capítulo 2 foi a primeira chuva. Nós estamos aguardando as últimas chuvas. Nós estamos aguardando as últimas chuvas. Então, Joel, ele profetizou esse derramar. E esse derramar, ele está separado para os últimos dias. Então, os últimos dias da igreja na terra precisa acontecer as últimas chuvas. É o mover do Espírito, o derramar do Espírito, numa medida em que nós ainda não vimos acontecer. Essa expressão que nós temos no versículo 28, depois disso, aponta que algo tinha que ser feito, para que somente depois disso é que vai acontecer o derramar do Espírito. Então, amado, nós precisamos ler a palavra para descobrir o que a gente tem que fazer, como que a gente vai preparar, porque nós não podemos forçar um avivamento, nós não podemos produzir um avivamento. Avivamento não é programação, não é conferência, avivamento não é convidar pregador, não é convidar grupo de louvor, não, avivamento é uma obra do Espírito Santo no meio do povo de Deus, é algo especial. É algo sobrenatural.
Nós não podemos produzir um avivamento, mas nós podemos preparar o ambiente para que o avivamento aconteça. Nós podemos e devemos. Nós devemos ter expectativa de que Deus está prestes a realizar algo grande na nossa vida e nos preparar para isso, para viver isso. Amém ou não amém? E eu não consigo crer o contrário, olhando para a realidade do mundo nós estamos vivendo hoje. Meu irmão, a volta de Jesus está às portas. Mas antes de Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, ainda tem uma última chuva do Espírito Santo para acontecer sobre a terra. Eu não sei te dizer, acho que não. Eu não sei dizer se todas as igrejas locais vão se molhar nessa chuva. Eu acho que não. Mas a minha oração tem sido que Deus permita que a Igreja Batista Ebenezer faça parte disso. Então aqui no capítulo 2 de Joel, não só no capítulo 2, mas em todo o livro de Joel, Deus ele aponta o caminho para eu e você prepararmos a atmosfera, preparar o ambiente para a gente viver e se derramar. Agora, deixa eu fazer essa pergunta: quantos aqui estão interessados em viver e se derramar de Deus aqui, do Espírito Santo? Muitos de nós conhecemos avivamento por histórias que ouvimos do que Deus fez nessa nação, como por exemplo a renovação espiritual que aconteceu no Brasil. Deus usando Enéas Tognini, pastor Enéas Tognini, para trazer avivamento nas igrejas históricas, igrejas batistas, presbiterianas, aonde na década de 60 começou-se nessas igrejas elas experimentarem o batismo no Espírito Santo. Foi uma chuva, mas ainda não foi a última chuva. Deus tem uma chuva do Espírito Santo para os nossos dias, para os últimos dias. Agora, eu entendo, amados, que existe a voz do Espírito Santo, como diz lá em Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Repita assim comigo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo está dizendo alguma coisa para a igreja na terra hoje. E eu percebo que não é só aqui na Ebenezer, mas a gente percebe que está havendo um certo despertamento ainda da igreja, se voltando para a oração e para o jejum. E Deus aponta aqui em Joel o caminho que eu e você devemos trilhar para viver, seja na nossa vida pessoal, individual, porque não espere um avivamento coletivo para você ser um homem ou uma mulher avivado. Você não precisa que a sua igreja na totalidade seja avivada para você ser uma pessoa avivada. Você tem que ter o seu avivamento, você tem que ter o seu Pentecostes. Você tem que ter a sua experiência com o Espírito Santo, o seu derramado Espírito Santo sobre a tua vida, renovando você, renovando os dons espirituais da sua vida, renovando o seu fervor espiritual. Amém ou não amém, igreja? Agora, é lógico, se eu tiver avivado,
você estiver avivado, você também, 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 você também. Quando a gente se juntar para cultuar o Senhor, pega aí 100 avivados, cheios do Espírito Santo, cheio de fervor espiritual, bota esses 100 juntos num lugar para cultuar e para adorar o Senhor. Meu irmão, você vai ver um culto explodir de avivamento. Agora você pega 100 pessoas mornas, frias, que não tem fervor espiritual nenhum, que não buscam ao Senhor, colocam elas para adorar o Senhor junto. O que você vai ter? Você vai ter um culto frio. E quando eu falo culto frio, não tem nada a ver com o frio que está fazendo. Isso tem a ver com uma frieza espiritual. Uma apatia, uma indiferença. Indiferença. Você pode vir o próprio Senhor Jesus ressurreto pregar aqui. A pessoa indiferente. Posso tratar qualquer tema da palavra do Senhor, o coração dela é indiferente à palavra. Você fala sobre oração, o coração é indiferente. Você fala sobre a Bíblia, indiferente. Você fala sobre jejum, indiferente. Você fala sobre ganhar alma, indiferença. Pessoas avivadas, elas não são indiferentes à palavra de Deus. Elas se alegram com a palavra, elas se entusiasmam com a palavra. Elas ficam fervorosas com a palavra. Mas vamos lá, irmãos, qual é o caminho para a gente ter isso? Capítulo 1, versículo 14 de Joel. Vamos lá, Joel capítulo 1, versículo 14. Como é que nós vamos ter um derramar do Espírito Santo? Joel capítulo 1, versículo 14 diz assim: proclamem um santo jejum. O caminho para o derramar do Espírito Santo tem que passar por orar e jejuar. Vou repetir isso. O primeiro passo para a gente ter um derramar do Espírito Santo, isso tem que ser uma busca em oração e jejum. Tem que buscar. Proclame um santo jejum, convoque uma reunião solene, reúna os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Então, para nós termos estas últimas chuvas, para a gente provar dessas últimas chuvas do Espírito, para esta igreja, a Igreja Batista Ebenezer, provar dessa última chuva do Espírito Santo, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar e jejuar. Mas deixa eu dizer, porque ele fala assim, clamar ao Senhor. Então, irmãos, em primeiro lugar nós devemos orar e jejuar para buscar a Deus. Diga bem forte, orar e jejuar para buscar a Deus. Mais forte, diga, orar e jejuar para buscar a Deus. Irmãos, nós devemos jejuar e orar em primeiro lugar para buscar Deus. Que a gente quer mais de Deus. Nossa primeira motivação, nosso primeiro propósito em orar e jejuar. Eu posso orar e jejuar para Deus mudar situações da minha vida. Isso é bíblico, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que ser motivado. Eu quero mais de Deus, eu quero uma experiência nova com o Senhor, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero que Deus fale comigo, eu quero resposta de oração, eu quero o sobrenatural de Deus. Isso deve nos motivar. O querer mais de Deus. Essa deve ser a nossa maior motivação, buscar o Senhor. Para que eu jejuo? Porque eu quero ter mais comunhão com Deus. Meu irmão, por que você está jejuando? Porque eu quero ter mais intimidade com Deus. Por que você está jejuando? Porque eu quero ouvir, eu quero ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus. Quando você tem fome, sede de Deus, você não se importa em passar fome de comida para ficar mais tempo com Deus.
Essa deve ser a nossa busca. É essa busca que vai fazer com que o Espírito Santo rompa em nosso meio, fazendo o sobrenatural, e coisas extraordinárias vão acontecer. Quando o quê? Quando o povo de Deus começar a buscar a Deus, ter mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus. Senhor, eu estou aqui orando, eu estou aqui jejuando, porque o que eu quero mais o Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 3, na revista corrigida. Eu gosto desse versículo na revista corrigida. Jeremias 33, 3. Coloca na revista corrigida aí para mim, por favor. Porque, olha só, clama a mim. Joel fala ali, ele termina no versículo 14, dizendo que a gente deve jejuar e clamar ao Senhor. Eu tenho dito isso, clamar. Nem toda oração é um clamor. Nem toda oração é um clamor, mas todo clamor é uma oração. O clamor é algo mais intenso. A oração, muitas vezes nós oramos baixinho, às vezes oramos só na nossa mente, mas o clamor é um grito. O clamor é uma intensidade maior. O clamor expressa um desejo muito forte do seu interior. Então Deus fala assim, clama. Então quando Deus diz para a gente clamar por Ele, o que Deus está dizendo é o seguinte: você precisa ter um desejo maior por mim na tua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, abre o teu coração para isso. Você precisa ter um desejo maior por Deus na sua vida. Desejo maior de ouvir Deus, um desejo maior de ter comunhão com Deus, um desejo maior de ter experiência com Deus. Você precisa desejar estas coisas ao ponto que você se joga num tempo de jejum e oração. Senhor, eu vou orar e jejuar até que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. Não se acomode, irmãos. Não se acomode com as experiências do passado. Não se acomode de ouvir o que Deus fez aqui, o que Deus fez acolá, que Deus fez lá há 50 anos nesta nação, que Deus um dia fez nesta igreja, que lá... Não, meu irmão, Deus quer ver fome e sede hoje, agora na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus tem coisa para fazer agora. Mas tem que ter busca. Ter busca. Você tem que orar e jejuar e clamar: Senhor, aquilo que eu leio aqui nesse livro, os milagres que eu leio aqui nesse livro, o sobrenatural que eu leio aqui nesse livro, Senhor, faz na minha vida. Aí ele promete, ó, clama-me. Você tem que clamar. Olha para umas 3 pessoas e diga assim: clame, você tem que clamar. Vamos, diga aí. Você tem que clamar. Clamar, meu irmão, isso tem que se tornar um desejo, entenda isso, um desejo intenso dentro de nós. Tem que ser um desejo maior do que tudo. Um desejo intenso, uma fome intensa de querer ver o poder de Deus operar no nosso meio, operar na nossa vida, na nossa casa, na nossa saúde, na salvação de vidas, mudando a realidade de tudo. Não é só um ato religioso de pegar sua Bíblia e vir para o culto, mas é um desejo de vir e ver a glória de Deus se manifestar. Clama a mim. Vamos ler juntos esse versículo bem forte. 1, 2, 3 e já. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes
e não sabe. Meu irmão, Deus tem coisas grandes para a nossa vida, mas para acontecer coisas grandes tem que clamar, tem que buscar, tem que orar, tem que jejuar, tem que dizer para Deus: Deus, eu quero, Senhor. Olha só o que diz também Salmo 105. Salmo 105, versículo 4, agora sim na minha versão que eu uso aqui. Salmo 105, projeta aí versículo 4, muda a versão, isso. Busquem o Senhor. Tem que buscar, gente. Tem que buscar. Eu sei, amados, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, Ele já habita dentro de nós, mas nós temos que buscar Deus em oração, nós temos que buscar Deus em jejum, nós temos que buscar Deus para ter mais relacionamento com Deus, para buscar Deus para ter mais intimidade com o Senhor. E aí o texto diz assim: busquem quem? Busquem quem? Busquem o Senhor. Aí ele fala para você buscar o Senhor, mas não é só buscar o Senhor e o seu poder. É a Bíblia que nos manda buscar. Então, se nós queremos um derramar do Espírito Santo, meu irmão, deixa eu ter certeza que eu estou pregando no lugar certo hoje. Alguém aqui está interessado nesse derramar do Espírito Santo? Levante as suas mãos, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor neste lugar. Busquem ao Senhor e o seu poder. Irmão, nós precisamos conhecer o poder de Deus. Aquele poder, meu irmão, que não tem doença aqui, não tem doença que não seja curada, não tem problema que não seja resolvido, não tem causa insolúvel que não receba solução, não há demônio que não seja vencido. Ei, o poder de Deus não mudou, Ele ainda é poderoso, Ele ainda é Deus de milagres, Ele ainda faz maravilhas, Ele ainda faz coisas grandiosas, mas ei, a gente tem que buscar esse poder. A gente tem que buscar. Nós temos que buscar. Nós temos que clamar: Senhor, faz hoje. Senhor, faz na minha vida, faz na minha casa, faz na minha família, faz na minha igreja, faz na minha cidade, faz na minha nação. Aí ele diz assim: busquem o Senhor e o seu poder. Mas olha só, essa busquem, vamos lá, busquem, tem que ter perseverança. Tem que ter perseverança. Projeta para mim Lucas capítulo 18, versículo 1 aqui. Coloca aqui Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar e nunca desanimar. Essa busca deve ser contínua. Você tem que estar sempre buscando. Por isso que você precisa estar sempre lendo a Bíblia, você precisa sempre estar orando, você precisa sempre estar jejuando. É por isso que eu tenho dito isso, amado, essa questão desses 3 desafios, não é para um propósito de 21, de 40 dias, não é para um propósito para a conferência que vai acontecer em novembro. Não, meu irmão, esse desafio das 3 práticas espirituais é para se tornar um estilo de vida de cada um de nós. Um estilo de vida. É para nunca mais parar. Nunca mais. Por quê? Porque o Salmo 105, versículo 4 diz isso. Busquem o Senhor. Vamos ler juntos esse Salmo 105, versículo 4, 1, 2, 3, já bem forte. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença.
Meu irmão, na autoridade do nome de Jesus, que você receba hoje aqui ânimo, força, encorajamento, para continuar buscando o Senhor. Irmão, em nome de Jesus, não pare de ler a Bíblia, não pare de orar, não pare de jejuar. Pastor, essa semana eu não consegui fazer todos os dias. Não tem problema, na próxima agora semana você vai conseguir. Deus vai te dar força, vai ser fortalecido, meu irmão. Você vai conseguir romper, Deus vai começar, eu profetizo, você vai começar a ter experiência com Deus. Sobrenatural de Deus vai se abrir para você. Resposta de oração vai chegar, um derramar do Espírito Santo vai começar a acontecer no seu quarto, no seu momento de intimidade com o Senhor. E quando você vier para o culto, meu irmão, vai todo mundo transbordar da glória. Olha só o que diz Mateus capítulo 6, versículo 33, ainda sobre esse primeiro passo de você orar e jejuar para buscar Deus. Diga bem forte: orar e jejuar para buscar a Deus. Mais forte: orar e jejuar para buscar a Deus. Então nós estamos falando de você preparar a atmosfera, preparar o ambiente para o derramar do Espírito Santo. Como? Primeiro passo, tem que orar e jejuar buscando a Deus. E aí Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: mas busquem, tem que buscar. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Meu irmão, quando você busca Deus em oração e jejum, Deus vai acrescentar coisas na sua vida. Muitas vezes nós estamos buscando as coisas, mas se a gente colocar as prioridades no lugar certo, buscando Deus em primeiro lugar, Deus vai acrescentar coisas na sua vida, na minha vida. Porque Deus sabe que a gente precisa, e Ele não está retendo, Ele quer acrescentar. Deus é Deus do acréscimo. Deixa Deus acrescentar na sua vida. Busque a Deus, busque coisas espirituais, busque as coisas do céu, busque intimidade com Deus, busque a face de Deus, busque o poder de Deus. Ore buscando ao Senhor, jejue buscando. Meu irmão, problemas insolúveis vão ser resolvidos, respostas de Deus vão chegar. Deus, Ele vai, a palavra do Senhor promete: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você reconhece Deus na oração e no jejum: Senhor, eu reconheço. Só o Senhor. A Bíblia garante que Deus, Ele vai intervir, endireitando as suas veredas. Até os problemas que foram causados por erro meu e seu, Deus vai endireitar. Mas tem que buscar. Tem que buscar. Tem que orar, tem que jejuar, tem que chegar assim: Senhor, eu estou aqui simplesmente pelo fato que eu amo o Senhor e quero ter mais intimidade contigo. Só isso. Para que você está jejuando? Para ter mais intimidade com Deus, para ter mais proximidade com Deus. Eu quero ouvir mais Deus. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1, também fala sobre isso. Sobre essa busca. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem. Busca o quê, irmãos? Busquem as coisas lá do... Meu irmão, como é que eu busco as coisas lá do alto? Diga bem forte assim: oração. Jejum. Mais forte, diga assim: oração. E jejum. Então por isso que você, a igreja, nós precisamos crescer nisso. Eu não sei você, eu quero as coisas do alto. Não é que eu quero... Lógico, amado, que a gente precisa de coisas dessa terra. Enquanto nós estamos aqui, Deus não tem problema nenhum de acrescentar isso na nossa vida. Ele já prometeu: busquem eu em primeiro lugar. Se vocês me buscarem em primeiro lugar, eu vou acrescentar essas coisas na vida de vocês. A oração e o jejum vai mudar prioridades. Eu não tenho como orar e jejuar buscando ao Senhor e Deus não mexer nas minhas prioridades. Você começar a buscar as coisas do alto, buscar a experiência com Deus, buscar os dons espirituais,
buscar ser usado pelo Senhor, buscar essa intimidade com o Senhor. Então, essa busca, essa oração, esse jejum, que é feito com o propósito de buscar ao Senhor, é isso que vai preparar o ambiente dessa igreja para um derramar do Espírito Santo. Para uma obra do Espírito Santo que a gente ainda nem sequer viu acontecer em outro lugar. Não vai ter uma referência. Eu já vi isso acontecer numa igreja tal. Não, vai ser algo que Deus vai fazer inédito em nosso meio. Mas tem que ter uma fome por Deus. Isso tem que brotar dentro de mim, de vocês. Um desejo de ter mais de Deus, de conhecer mais de Deus, de ter mais intimidade com Deus. Em segundo lugar, para esse derramar do Espírito Santo, nós precisamos então orar e jejuar para buscar a Deus. Mas no capítulo 2, vai comigo no capítulo 2, agora o versículo 15 e o versículo 16, diz assim: toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum. Joel capítulo 2, versículo 15, projeta aí para mim, pessoal, obrigado. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, agora veja, santifiquem a congregação. Santifiquem a congregação. Vou repetir, santifiquem a congregação. Congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. E que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Então, o que nós aprendemos aqui? Além de orar, jejuar para buscar a Deus, nós temos que orar e jejuar com o propósito de santificação. Então são dois propósitos. O primeiro, orar, jejuar, buscando a Deus. Segundo propósito, orar, jejuar para santificação. Orar e jejuar para vencer a carne. Para você não ser vencido pelos desejos pecaminosos da sua carne, da minha carne. Olha só o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Procurem viver em paz com todos. Busquem a santificação. A santificação tem que ser buscada. Como é que você busca a santificação? Bom, se você ler a palavra vai mudar a sua mente. Você vai parar de pensar como o mundo pensa e vai aprender a pensar como Deus pensa. E aquilo que você pensa vai começar a governar o seu agir, o seu falar, as suas ações aqui nessa terra. Se você orar, você vai ter comunhão com Deus. Você vai ficar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te fortalecer. E se você jejuar, você vai ter poder para dizer não para a sua carne. Ouça isso. Quando você jejua, você tem poder para dizer não para os desejos da sua carne. Nós temos que, olha só, ele diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós queremos um derramar do Espírito Santo na nossa vida, olha só, começa assim, olha para mim, começa na minha vida, passa para a minha família e depois na igreja. Tem que começar aí dentro de você. Aí dentro de você tem que começar a sair a frieza, a apatia, a indiferença espiritual. Aí dentro tem que começar a acender uma chama espiritual. Uma fome, uma sede pelas coisas de Deus.
Aí dentro de você tem que começar a sentir uma revolta santa contra a sua própria carne. E isso vai impulsionar você a buscar o Senhor. Isso vai impulsionar você a se fortalecer em Deus. Isso vai impulsionar você a ler a Bíblia. Isso que vai impulsionar você a orar. Isso que vai impulsionar. Meu irmão, não adianta a gente ficar aqui e tentar agir como fiscal de vocês. Não tem como. Se não for uma obra do Espírito, não acontece. Se não for uma obra do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo, ele está agindo. Mas eu e você podemos resistir. Nós podemos fechar o coração para o Espírito Santo. Então você precisa abrir teu coração para o Espírito Santo trabalhar. Ele não vai arrombar. A palavra vai falar com você, você sabe que ele está falando com você, mas você fecha a porta. Então nós temos que ter essa busca. Buscar a Deus, mas temos que também buscar a santificação. Então o Espírito Santo, ele vai ser derramado diante dessa busca na minha vida, na vida da igreja. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 16, diz assim: como filhos obedientes, olha só, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Não dá para você ser filho de Deus e viver a vida antiga que você vivia. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança de pensamento, de falar, de comportamento. Você não é mais aquele velho ou velha pecadora. Você é uma nova criatura. Você é filho de Deus. O Espírito Santo mora dentro de você. A semente de Deus está dentro de você. Você não quer mais viver como um pecador. Você quer viver agora como santo filho de Deus. Porém, eu e você temos isso aqui, ó. Isso aqui é ruim. É ruim. E isso aqui só tem um tratamento para isso aqui. Tem que mortificar a carne. Pastor, como é que eu mortifico a carne? Com jejum. Você só vai, meu Deus do céu, será que vocês vão entender isso? Você só vai conseguir sujeitar a sua carne ao seu espírito através do jejum. Não tem outro meio de você lidar com a sua carne que não seja isso. Você só consegue ter domínio, vencer os desejos da carne quando você jejua. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Agora veja, versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Sede santos em tudo o que fizerem. Versículo 16, porque está escrito, vamos ler juntos isso, bem forte, bem bonito, no 3 já, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Por que a gente tem que orar e jejuar? Porque a gente tem que ser santo como Deus é santo. Só isso aqui já é motivo para a gente orar e jejuar. Senhor, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Senhor, pelo poder do Espírito Santo, me fortaleça para eu ser santo como o Senhor é santo. Me fortaleça para eu vencer os desejos da minha carne. Me fortaleça para eu vencer os desejos deste mundo. É assim. É através da oração e do jejum que você consegue força. É através da oração e do jejum que você consegue força para vencer os desejos da carne e as coisas deste mundo. Não tem outro caminho, igreja. Quem está me entendendo, diga amém aqui.
Então, às vezes, nós estamos lutando com fraquezas da nossa carne. Pedimos para Deus nos ajudar e nos fortalecer, mas nós não queremos jejuar. Porque jejuar é ruim. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha aqui para mim. Eu detesto jejuar. Eu gosto é de comer. Eu não jejuo porque eu gosto. É horrível. É um desconforto para o meu corpo. E quando você jejua, parece que tudo fica mais gostoso. Não é, ninguém jejua por prazer, por lazer, hoje eu vou tirar um dia para relaxar, eu vou jejuar. Ninguém jejua porque gosta. Porque é legal. Que é maneiro. Não! Jejuar é horrível. Só um louco gosta de jejuar. A gente jejua porque precisa vencer a carne, igreja. Eu preciso vencer a carne, você precisa. Não tem outro caminho, então tem que fazer esse trem chato. É chato, é ruim, é terrível. Mas é o que vai me ajudar a vencer a minha carne. Nós vamos parar de religiosidade aqui. Eu gosta nada. Não vem não, eu não gosto. Mas eu preciso. É diferente. Eu não faço porque eu gosto, eu faço porque eu preciso. Como diz minha esposa, você não faz só o que você gosta. Tem que fazer. Você não vai na academia só porque você gosta, você vai porque você precisa. Tem coisas que você, sem gostar, você precisa comer. É ou não é? É ou não é? Pronto. Amanhã, chovendo. Uau, você está empolgadíssimo para ir trabalhar. Não. Você queria ficar dormindo. Não pode. Você vai forçar o seu corpo a levantar da cama e trabalhar. É assim que é o jejum. Não é porque é agradável. Não é porque é legal. É porque a gente precisa. Não, porque senão fica com uma falsa impressão de que é muito legal. Não, meu irmão. Das 3 práticas espirituais, para mim é a pior. É a pior. Orar, ler a Bíblia, legal, gostoso. A gente faz porque gosta sim. Mas jejuar, porque gosta, é ruim. Mas a gente precisa vencer a carne. Tem jeito. Jesus jejuou. Jesus estando aqui na terra com um corpo carnal igual o meu e o seu, ele jejuou. Ele jejuou 40 dias. Jesus com um corpo carnal meu e seu. Hoje, Jesus não precisa mais jejuar, ele tem um corpo glorificado. Não precisa. Quando a gente chegar no céu com o corpo glorificado, a gente não precisa mais jejuar. A gente não vai precisar mais orar. No céu você não vai precisar mais viver pela fé. No céu você não vai precisar mais orar em línguas. Nada disso. Essas coisas são para enquanto a gente está aqui na terra. Olha só como que isso é importante. Como é que não é porque a gente gosta, irmãos, mas porque a gente precisa. Olha o que Paulo fala, o poderoso apóstolo Paulo, o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Olha o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Projeta aí, por favor. 1 Coríntios 9, versículo 27. Olha o que ele fala assim: mas esmurro meu corpo e o reduz ao quê? Como é que você esmurra o seu corpo e reduz o seu corpo à escravidão? Através do jejum e da oração.
Não tem outro jeito. O que é reduzir o seu corpo à escravidão? É fazer o seu corpo um escravo do seu espírito. Seu espírito recriado, nascido de Deus, governando a sua alma e seu corpo. Para fazer isso, vai ter que esmurrar o corpo. Oração e jejum. Por que ele fazia isso? Porque ele gostava? Não, ele dá um motivo. Para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está dizendo aqui? Que se ele não governasse a carne dele, ele seria desqualificado. Nós temos que aprender, não é fácil, mas temos que aprender a controlar os desejos da nossa carne. Como é que o pecado entrou no mundo? Por causa de algo de comer. Eles podiam comer de tudo, só tinha que jejuar uma árvore. Você acha que é difícil jejuar uma? É igual uma refeição. De todas as refeições da semana você pode comer todas, mas dessa você não comerás. Você percebe que o pecado entrou no mundo porque eles não conseguiram dominar o desejo da carne. E veja, um desejo até legítimo, que é comer, porque comer não é pecado em si próprio. Mas eles não, naquele momento, eles precisavam controlar o desejo deles. Esaú não era para ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não era. Era para ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Ele, por ser o primogênito, é que ia ser dar continuidade. Era para ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Por que Esaú perdeu a bênção? Por causa de comida. No momento de fome, desprezou o que era espiritual para abraçar o que era carnal. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, né? Às vezes, amado, Deus tá querendo te dar algo novo. Deus está querendo mudar a sua vida. Às vezes Deus está querendo fazer algo poderoso na tua vida, mas simplesmente porque você está se recusando a ter o domínio sobre a sua carne, Deus não pode fazer. Pelo amor de Deus, alguém está entendendo aqui nessa noite? Então, Paulo, ele trata o corpo assim. Ele não queria ser desqualificado. Agora, quando nós oramos, jejuamos para buscar Deus, quando nós oramos e jejuamos com propósito de santificação, nós temos que ter a certeza de que a resposta vai chegar. Irmão, eu não tenho dúvida, eu sou seu pastor, eu não tenho dúvida alguma. Se essa igreja atender o que Deus tem falado conosco através da minha vida, através das pregações que eu tenho feito aqui, semanalmente, falando sobre isso, chamando a igreja para isso, eu não tenho dúvida que nós vamos viver algo glorioso de Deus aqui nessa igreja. Olha só o que diz Joel capítulo 2, versículo 18. E o 19 diz assim: então o Senhor teve grande amor pela sua terra, se compadeceu do seu povo. Versículo 19, olha só o versículo 19. O Senhor respondeu ao seu povo. Repete comigo essa frase: o Senhor respondeu ao seu povo. Mais forte, diga assim: o Senhor respondeu ao seu povo.
Agora, veja o que o Senhor respondeu. Eis que lhe envio cereal, algumas versões trigo, representando a palavra. O vinho, representando a alegria. E o azeite, representando o Espírito Santo. Palavra, uma alegria e o mover do Espírito Santo. Quando a gente ora e jejua com o propósito de buscar a Deus, com o propósito de buscar a santificação, Deus vai enviar a palavra, a alegria e o poder do Espírito Santo. Então diga bem forte assim: oração, jejum, santidade. Então, quando nós vemos o versículo 28, a primeira frase fala assim: e acontecerá depois disso. Acontecerá que depois disso o quê? Oração, jejum e santidade. Depois disso. Em Atos capítulo 2, como eu disse no início, foi a primeira chuva. Mas quando nós oramos e jejuamos com essas duas motivações, nós podemos ter a certeza de que vamos viver um poderoso derramar do Espírito. Certeza. Nós cremos, eu creio, eu quero encorajar a Igreja Batista Ebenezer numa última chuva do Espírito Santo sobre a terra. Eu creio nisso. Um mover, um avivamento que nunca aconteceu, ainda não aconteceu na terra. Não aconteceu, ainda não aconteceu. Vai deixar o avivamento da Rua Azusa no chinelo. Por quê? Porque no versículo 28 ele fala sobre a primeira chuva e as últimas chuvas. A primeira chuva preparavam a semeadura. A primeira chuva foi Atos 2, preparou a semeadura. Mas as últimas chuvas eram necessárias que acontecessem antes da colheita. Então, antes de uma grande colheita de vida na terra, haverá um derramar poderoso do Espírito Santo. Só que essa última chuva costumava vir num volume bem maior do que as primeiras. Meu irmão, há uma última chuva do Espírito Santo chegando sobre a terra, meu irmão, e vai vir num volume maior do que as primeiras chuvas. Agora aqui para a gente finalizar, Tiago capítulo 5, versículo 7. Tiago capítulo 5, versículo 7 diz assim: portanto, irmãos, portanto quem? Portanto quem? Ele diz assim: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, quem é o lavrador? O lavrador é o próprio Deus. Deus é o lavrador. Eu sou a videira e o meu pai é o... Jesus falou isso. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da onde, gente? O precioso fruto da onde, gente? Deus está aguardando o precioso fruto aqui da terra. Por isso que Jesus ainda não voltou. O lavrador está esperando a última colheita. Mas esta colheita, ela não vai acontecer até receber as primeiras, já aconteceu. E as últimas chuvas. A última chuva tem que chegar. Agora, entenda isso. Particularmente, eu não creio que essa última chuva irá acontecer sem oração e jejum. Antes de Jesus nascer, os primeiros capítulos de Lucas, fala de uma mulher chamada Ana.
antes de Jesus nascer. Ela foi casada, pouco tempo, ficou viúva, e ela passou o restante da sua vida no templo, orando e jejuando, pela primeira vinda de Jesus. Está lá na Bíblia, depois vocês podem conferir. Quando Jesus nasceu, o Espírito Santo testificou na vida dela. Então, para que Jesus viesse a primeira vez, meu Deus do céu, tinha gente na terra orando e jejuando para isso. Em Atos 2, antes do derramar do Espírito Santo, no versículo 1, capítulo 1, versículo 14, eles estavam lá o quê? Orando. A Bíblia não fala jejum, mas não tenha dúvida, o jejum estava lá. Então vamos lá. Se teve oração em jejum para Jesus nascer, para Jesus vir a primeira vez, se teve oração em jejum para o Espírito Santo ser derramado, o que pode levar eu e você a crer que nesses últimos dias o derramar do Espírito Santo vai acontecer sem oração e jejum? Então eu creio, amado, que é o momento, é o tempo da gente, aqui como igreja, a gente se mobilizar em torno disso. Eu tenho orado, Senhor, não deixa essa igreja ficar de fora dessa chuva. Mas a gente só vai entrar na chuva do Espírito se a gente orar e jejuar. Você entendeu essa palavra? Vou perguntar, você entendeu essa palavra? Agora, a segunda parte da pergunta, você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé? Você pode levantar as suas mãos. Vamos lá, levante as suas mãos.